Vamos lá, vamos ao show de horrores do STF, mais um. Eles conseguem se superar todo dia, toda semana. A pauta, então, número 1 é a censura em curso. O Supremo retomou na quarta-feira o julgamento das ações que podem ampliar a censura na internet. Entre os temas em discussão estão as regras de funcionamento das redes sociais e o regime de responsabilidade das plataformas pelo conteúdo publicado pelos usuários. O primeiro a votar foi o ministro Dias Toffoli. Ele defendeu barrar a regra do artigo 19 do Marco Civil da Internet. O Toffoli quer ampliar a responsabilidade das redes sociais por conteúdos postados pelos usuários. Ele acha que a norma atual, que exige ordem judicial para a remoção de conteúdos, é inconstitucional. Por todas as razões dispostas, entendo ser inconstitucional o disposto no artigo 19 caput e parágrafo 1º do MCI e, por arrastamento, os demais parágrafos do referido dispositivo legal, por ficarem esvaziados de qualquer sentido sem condicionamento da responsabilidade civil dos provedores de aplicações de internet ou descumprimento de uma ordem judicial prévia específica. Que é hora de superar a ideia equivocada de que a internet é uma terra sem lei. As relações que se desenvolvem virtualmente são todas elas, sim, passíveis de responsabilização. E o ordenamento jurídico nacional é inteiramente aplicável às condutas praticadas nas plataformas digitais. Aquilo que é lícito no mundo físico-material também é lícito no mundo virtual e vice-versa. O que é ilícito no mundo físico é ilícito no mundo virtual. Bom, a internet não é uma terra sem lei, como disse o Toffoli. O André Marcília vai explicar direitinho por que não é, né? E o Toffoli disse ainda que se a liberdade de expressão fosse levada ao absoluto, poderia abarcar qualquer expressão e proteger, inclusive, atos ilícitos. Nós podemos entender que aquilo que aquele policial fez em São Paulo, na ponte, que desde ontem está sendo repetido nas televisões brasileiras, nos telejornais, é uma liberdade de expressão? Se nós levarmos a liberdade de expressão ao absoluto, ele estaria protegido pela liberdade de expressão. A liberdade de expressão abarca qualquer expressão? O marido que bate na mulher, dentro de casa, e ainda vai na frente do juiz, e todos nós sabemos relatos disso, e depõe: doutor, eu não bato em mulher. Meu Deus do céu, as analogias são inacreditáveis. E no julgamento, Toffoli ironizou o valor das multas determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes à rede social X. Nos Estados Unidos, em 2019, o Federal Trade Commission, FTC, aplicou multa de 170 milhões de dólares. Ministro Alexandre, as suas multas foram muito leves, se comparadas a essa. Repito, podemos rever. É o que estão falando nas redes sociais, né? Uma conversa de bar ali, é uma conversa de bar entre pessoas que desconhecem absolutamente tudo o que estão falando. É um negócio impressionante. O ministro Luiz Fux culpou a inteligência artificial e falou em regular as máquinas. Quem reproduz essas informações todas é o robô. Nós estamos tratando de liberdade de expressão de pessoas, quando, na verdade, no fundo, o grande protagonista dessa circulação de todas essas informações, ou falsas, ou verdadeiras, ou dirigidas para as bolhas que eles próprios criam, é a inteligência artificial. A culpa é do robô. A mão invisível da inteligência artificial. Muito se fala da mão invisível do mercado. Mas existe a mão invisível da inteligência. Tem que regular as máquinas. A mão é invisível, mas o cérebro é visível. E os lucros mais ainda. São as maiores empresas do mundo. É a teoria do risco, na verdade. A lei brasileira de 1912 já impôs a teoria do risco para as ferrovias. E o que era a ferrovia? Se não uma via de comunicação. Como é que você ia colocar um vigia em cada trecho de trilho, de 1,5 metro, 2, o batente, eu não sei quantos metros tem, mas em torno de 2, para quem já viajou de trem, a cada segundo são 3, 4 barulhos que você escuta, não é, professor Paulo? Daquela
os trens de Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia, cantadas em músicas de Brant, letras de Brant e melodias de Milton Nascimento e voz de Milton Nascimento. Consta, eu não sei, essas falas todas, e há outras também que a gente não vai exibir aqui, mas isso tudo poderia estar no nosso quadro de humor. Não é possível que isso... Sabe, é impressionante o que a gente tem visto. Bom, vamos lá, Consta. Lacombe, humor negro, né? É tragicomédia, né? Ou uma porno chanchada, né? Que virou o Brasil. É assustador. Cá entre nós é assustador quando a gente pensa que são esses que estão, nas palavras do próprio Barroso, empurrando a história. Com toda a soberba, com toda a arrogância que eles demonstram nessa conversa de boteco, que é o nome que eu dou ao meu encontro com os apoiadores fechado, Petit Comitê, nas segundas-feiras. Né? A minha conversa de boteco não parece que ninguém está bêbado desse jeito, né? E não sabe nem do que estão falando. Agora, vamos lá. Tudo isso que eles estão fazendo é parte de uma falácia que você já apontou, e o doutor André Massilha vai poder explicar melhor, que é dizer que a internet não é uma terra sem lei. Não é mesmo, e já não é. Né? Então não precisa dessa regulação para deixar de ser, porque não é. Há 10 anos nós temos o Marco Civil da internet. Se você comete crimes na praça pública da era moderna, como crimes contra a honra, injúria, difamação, calúnia, você pode pagar por isso, da mesma forma que você paga se falar na rua, física. Né? Então, é uma falácia, e com base nessa premissa falaciosa, eles seguem com toda a censura autoritária deles. Aí vem esse exemplo mais esdrúxulo do mundo, do Toffoli, e minha parte preferida é o silêncio que ele sustenta por alguns longos segundos depois, como alguém que falou uma coisa muito inteligente que forçou a reflexão de todos, um filósofo, basicamente um Sócrates da era moderna. Né? O sujeito jogar o outro da ponte, vamos tolerar esse tipo de liberdade de expressão? Agredir a mulher? E ele compara agressões físicas com palavras. Né? O outro, Lewandowski, que era colega deles, diz que parlamento vem de parlar, que é conversar civilizadamente. Eu não sei de onde ele tirou essa definição. Né? Eu nunca vi que parlar é conversar civilizadamente. É apenas liberdade de falar. Mas a gente sabe que eles, no fundo, querem calar as vozes dissidentes, aqueles que ousam criticá-los, o que virou sinônimo de ataque à democracia. E esse é o truque aqui que tem método por trás dessa verborragia toda insana, aparentemente. Né? Há algum tempo que a esquerda vem nivelando discursos a ações e até condenando de forma muito mais veemente conservadores que falam certas coisas, porque, por exemplo, a Antifa, o Black Lives Matter, os Black Blocs, esse pessoal, às vezes pega a máscara, a arma branca, espanca inocentes, né? Mas como eles se dizem antifascistas, como disse o Barroso, poxa, são antifascistas, então eles são do bem, mesmo que eles adotem todos os métodos fascistas e estejam batendo numa pessoa só porque estava usando o boné do Trump, né? Do MAGA, do movimento do Trump. Enquanto que se um conservador como Ben Shapiro falar uma coisa numa universidade, isso é uma ofensa imperdoável, uma agressão terrível. Então tem algum tempo já que eles vêm equiparando palavras de direitistas a ofensas, agressões, ataques, enquanto que eles relativizam ataques verdadeiros, violência verdadeira, porque é a violência redentora, é a violência do bem, porque vem da esquerda, isso vem lá de trás com Marcuse e companhia. Nada novo sob o sol aqui. Aí depois meteu ferrovias no meio, não sei o quê, realmente é um negócio muito preocupante, porque são eles que estão definindo os rumos do nosso país. Aqui nos Estados Unidos nós temos a seção 230. O que é isso? É justamente a lei lá do Telecom Act de 96, se eu não me engano, que regula essas plataformas, porque a plataforma é diferente de justamente uma editora, um publisher. O New York Times, o Globo são diferentes do Facebook, do Instagram ou do Twitter, porque ali é uma praça pública, onde você não pode ser responsabilizado pelo que cada um vai falar. Da mesma forma que seria loucura pensar que você vai responsabilizar a empresa de telefonia pelo conteúdo que cada um conversa nas suas ligações telefônicas. Então, é óbvio que essa seção 230 serve para proteger as plataformas e, porquanto, a liberdade de expressão dos indivíduos, dos cidadãos. Né? É isso justamente que o STF, com a ajuda da Globo e do Estadão, eles querem destruir no Brasil. Eles querem equiparar a publisher a editoras, porque eles querem dar um jeito de amarrar as mãos, de atar essa liberdade dos indivíduos, principalmente daqueles que falam verdades incômodas e que estão incomodando. Por isso que o Globo, no seu editorial de hoje,
meteu lá aplausos a esse voto meio amalucado do Toffoli, né, que parecia um bêbado. Toffoli foi sensato em voto sobre marco civil. O ministro criou regra razoável ao declarar inconstitucional o artigo 19 e impor dever de cuidar às plataformas digitais. Gente, não vamos ser ingênuos aqui, né? O que a Globo não quer é concorrência, é livre concorrência. Eles querem destruir as plataformas porque o modelo de negócios deles está ameaçado desde o advento das redes sociais. Follow the money, Lacombe, como diriam os novelistas aqui nos Estados Unidos. Siga o dinheiro, que você vai encontrar bons motivos, milhões de motivos, para a Globo defender a censura no nosso país. O Toffoli não pode ser chamado de sensato por nada, nem pela ideia, né? Nem pela ideia e nem pelo conteúdo, né? E nem pela forma, porque um cara que joga o outro da ponte, um marido que bate na mulher e tratar esses atos criminosos, essas ações, Marcília vai falar sobre isso como liberdade de expressão, ou comparar uma ferrovia com a internet, meu Deus do céu. Ana, você quer fazer um tweet sobre isso? Quer fazer uma pergunta para o Marcília? Fique à vontade. Lacombe, vou tentar ser rápida. Eu só queria falar sobre essa multa que o Toffoli disse, até comentei no Sem Filtro. Na sexta-feira o professor estava com a gente. Essa multa que ele disse lá nos Estados Unidos, eles pagaram uma multa de 170 milhões de dólares. Aí vai o Alexandre de Moraes e ainda fala, vamos rever a nossa. Só que ele simplesmente joga esse número. Eles pagaram uma multa nos Estados Unidos e não explica o que aconteceu. Essa multa foi paga, sim, o Google, através da sua subsidiária, o YouTube, eles tiveram que pagar uma multa de 170 milhões de dólares, porque a plataforma não respeitou a lei de proteção à privacidade online das crianças, ou seja, a plataforma começou a recolher dados das crianças abaixo de 13 anos e começou a oferecer conteúdo sem o consentimento dos pais. É uma coisa que já está dentro da nossa lei, e no caso lá, havia uma lei para isso, e a plataforma quebrou, não respeitou a lei. Isso ele não explica. A outra coisa rápida, Lacombe, a comparação da seção 230, que a comparação correta que tem que ser feita, foi muito pertinente o Consta trazer a seção 230, porque a comparação que tem que ser feita não é com o publisher como eles fazem. Eles adoram fazer essa comparação. Mas a comparação das plataformas digitais tem que ser uma comparação com uma grande livraria. Uma grande livraria que tem muitos livros sobre vários assuntos. O dono da livraria vai ser punido, ele vai ter que saber o conteúdo de cada livro, de cada página, de cada capítulo. E vai ter que tirar aquele livro ali de circulação na livraria. Não tem como. Então, a seção 230 protege exatamente a livraria. A batida está forte contra a liberdade de expressão. E cada dia fica mais óbvio. É o PL 2630, é o PL 8889. E agora eles viram que a pressão da sociedade chegou no Congresso de uma forma muito pertinente, sólida. O Congresso não vai discutir a censura e eles vão tentar passar isso na canetada. Marcília, vamos lá. Fique à vontade para tomar o tempo que for necessário para costurar e para comentar tudo isto que a gente viu. Bom, internet como terra sem lei, uma bobagem. Essas analogias todas que foram feitas. A gente está vendo de novo o STF invadindo uma prerrogativa do Legislativo, querendo modificar uma lei, querendo impor a autocensura, porque se for realmente derrubado esse artigo 19 do Marco Civil da Internet, as plataformas digitais, como autoproteção, vão promover a autocensura. Não precisa de ordem judicial. Qualquer um que fizer uma reclamaçãozinha sobre algum conteúdo, dependendo quem for e contra quem for a denúncia, né, essa pessoa será atendida. Marcília, vamos lá. Pois é, esse voto do Toffoli, ele mostra, né, eu até na Oeste eu até tinha comentado isso, que ou o Toffoli não entende nada de liberdade de expressão, ou ele odeia a liberdade de expressão, ou ele odeia a liberdade de expressão das pessoas que se manifestam nas redes, ou as três coisas juntas, né, o que é bastante provável que seja essa última alternativa. Porque nas redes sociais
e a gente precisa se lembrar, diferente de livrarias, e é por isso que eles são tão agressivos em relação às redes sociais, né? Há nas redes sociais pessoas que eles não controlam, né? As editoras nem sempre publicam aquilo que a gente quer ler, nem sempre as editoras abrem espaço para as pessoas que querem escrever coisas mais indigestas ou coisas que são diferentes das que estão por aí, não é? Mas nas redes sociais isso é possível, e esse é o grande problema. Me parece que a regulação da internet ou das redes sociais é um projeto sempre elitista, porque é o povão, e sobretudo um povão que tem uma visão ideológica diferente da dos ministros, e esse povão se manifesta ali nas redes sociais, e muitas pessoas também se manifestam ali falando em nome do povo. Agora, do ponto de vista jurídico, tirando essas loucuras todas, é engraçado, eu também tive a mesma impressão do Consta em relação às pausas dramáticas do Toffoli, né? Então ele fala e fica olhando como se realmente dissesse alguma coisa incrível, ou se buscasse uma aprovação dos colegas, né? Algo colegial, algo universitário. Se eu tivesse, se eu fosse montar uma aula de um julgamento simulado da regulação das redes, e eu tivesse visto os meus alunos fazerem esses debates, eu teria, sem dúvida alguma, dado 0 para todos eles, e repensado seriamente se faz sentido eu ter promovido esse julgamento simulado, se eu não fiz com que todos desaprendessem ao ter promovido isso. Então, é necessário que a gente perceba a importância do legislativo, justamente por isso. Porque se o legislativo discute a partir de premissas tolas como essas que foram levantadas pelo Supremo, a gente tem como não votar mais nessas pessoas do Congresso. A gente tem como ligar lá no gabinete do deputado ou do senador e falar, meu querido, não é por aí. Ou a gente tem como participar de audiências públicas e ponderar tecnicamente que eles estão errados. Agora, os ministros não entendem do assunto, pelo visto, tanto quanto qualquer leigo, e nós não temos o que fazer, apenas podemos comentar e lamentar aquilo que eles fizeram ou estão fazendo com as redes sociais, que vai resultar em pura censura. Do ponto de vista jurídico, Lacombe e colegas, eu acho lamentável a gente pensar que o artigo 19 do Marco Civil possa ser considerado inconstitucional 10 anos depois da lei ter se iniciado. Esse ano é a comemoração de 10 anos do Marco Civil da internet, e o que eles estão ali dizendo, basicamente, é que é inconstitucional, porque o artigo 19 diz o seguinte, que você precisa do judiciário para excluir conteúdos, ou seja, você precisa do judiciário para restringir a liberdade de expressão. Então nós temos a Suprema Corte de um país dizendo que é inconstitucional a participação do judiciário na limitação da liberdade de expressão. Vocês percebem a completa maluquice que é isso? Como é que a gente pode achar inconstitucional o judiciário participar de limitações à liberdade de expressão, um valor pétreo? Então a gente perde totalmente o rumo, perde totalmente a estribeira. Há uma contradição básica nesse voto do Toffoli, que ele fala que é uma terra sem lei. Bom, se é uma terra, se nós estamos diante de uma terra sem lei, então o voto ele não dá todos os parâmetros, porque ele diz que as plataformas são obrigadas a retirar ilícitos. Bom, se é uma terra sem lei a internet, o que então é ilícito dentro das redes? O senhor STF não vai dizer, a gente vai ter censura, porque o ilícito vai ser subjetivo. Agora, se não é uma terra sem lei e o ilícito está claro, não precisa da regulação. Porque os próprios ilícitos são passíveis da gente acionar sem nenhuma regulação existente. Então, o voto ele tem uma contradição em si, na origem. E ele faz dois parâmetros que eu acho super graves, ele dá 2 balizas absolutamente graves, uma pior que a outra. A primeira é, qualquer um de nós pode notificar as plataformas, pelo voto do Toffoli, você vai poder notificar as plataformas a retirarem conteúdos que você entende que sejam ofensivos. Bom, o que é conteúdo ofensivo? Qualquer coisa. Se a métrica for a ofensividade e não a intenção de humilhar e etc., que é o que os crimes contra a honra fazem ou prevêem, se a ofensividade for a métrica, bom, eu posso achar então que esse julgamento é ofensivo e mandar retirar do ar. Olha, retirar o julgamento do STF porque eu considerei ofensivo. E a plataforma vai então ter de retirar. Eu julguei ofensivo, problema é meu. Qualquer um pode mandar retirar qualquer coisa daqui para frente se julgar ofensivo. Óbvio que isso vai resultar em quê? Censura. E a outra baliza do voto do Toffoli é pior ainda.
porque ele disse que as plataformas sequer precisam de notificação. Elas podem retirar proativamente, ou elas devem retirar proativamente, quando os ilícitos forem contra o Estado democrático. O que a gente sabe, e a nossa audiência sabe muito bem, que hoje em dia significa o quê? Tudo. Qualquer coisa é um ataque ao Estado democrático. Então, tudo vai ter de ser retirado proativamente pelas plataformas. E também notícias falsas ou descontextualizadas. A Ana deu um bom exemplo. O próprio voto do Toffoli, ao falar da multa, traz ali uma informação que é falsa, que é descontextualizada. Então a plataforma, por exemplo, se o voto do Toffoli estivesse em vigor, deveria proativamente retirar das redes sociais o voto do Toffoli. Porque o voto do Toffoli descontextualiza essa questão da multa. Vocês percebem onde a gente chega? Não tem como sair da possibilidade de que isso seja censório. Não tem a menor chance da gente não dialogar com a subjetividade. Eu sempre digo, a subjetividade é a mãe de toda e qualquer censura. E pegando também o gancho, Lacombe, do que nessa primeira entrada, do que disse o Consta muito pertinentemente em relação à imprensa, a imprensa, esse editorial do Globo mostra isso, acha sensato, ou alguns veículos acham sensato esse voto do Toffoli, de fato, porque não é com eles, porque é com o vizinho, porque é com as redes sociais. Isso mostra que a imprensa não aprende. Os jornalistas não aprendem que se você solta o Doberman para atacar o seu adversário, ele volta e te morde. É óbvio que essa censura às redes sociais vai resultar em censura à imprensa. Daqui 3, 4 meses, quando isso atingir a imprensa, podem escrever. Aí começam os editoriais dizendo que o STF passou do limite, que o STF perdeu a mão, que é preciso voltar para a casinha. Só que o Doberman foi solto por editoriais que aplaudiram a censura nas redes sociais, que está sendo feita agora de uma forma péssima por meio desse voto do Toffoli e dessa regulação completamente indigesta das redes sociais que o STF vem fazendo. Olá a todos, quero destacar a incrível resistência do canal Endireitei no YouTube, que tem enfrentado de maneira firme e determinada os boicotes recentes da plataforma. A necessidade de apoiadores e colaboradores neste momento torna-se crucial para manter viva a liberdade de expressão e o debate saudável. A contribuição de cada um de vocês é fundamental para que vozes diversas continuem sendo ouvidas e para que a pluralidade de ideias seja preservada. Juntos, podemos fortalecer e defender a importante missão deste canal. É hora de unirmos forças e demonstrarmos que a liberdade de expressão é um direito inegociável. Somos muitos e com um pouco da colaboração de cada um, conseguiremos dar conta de continuar trazendo as informações que a velha mídia omite. Juntos somos mais fortes.